Esse dia é dedicado à Divina Misericórdia. O Padre Marciano está ali no fundo. É um dia também propício para as confissões. Quem quiser confessar, daí pode procurar o padre ali. Lembrando que a confissão não é para você contar a sua vida quando você tinha 5 anos lá em Mandaguari, que aí você caiu, o cavalo te deu um coice, aí quebrou a perna, aí não dá. É a confissão, né? Aquilo que você sente no seu coração como seu pecado a ser entregue e redimido hoje no sangue e na água, né, de Jesus. Hoje é um dia onde quem conhece a devoção à Divina Misericórdia, através de Santa Faustina, sabe da importância, da beleza, né, de tudo que ela fala. Jesus fala ela no Diário da Divina Misericórdia a respeito do sacramento da confissão. Então, quem precisa se confessar, o padre vai estar ali, não precisa aglomerar a fila, vai vendo conforme a fila anda, e aí a gente vive bem também esse dia, quem necessita, recebendo também o sacramento da confissão. Mateus 5, versículo 7, estamos no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o retrato do coração de Jesus. Jesus é o bem-aventurado, estamos aqui no Sermão das Bem-aventuranças, né? Mateus 5, 7, entre tantas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados, felizes, bem encaminhados no bom caminho, felizes aos olhos de Deus, abençoado aos olhos de Deus. Tudo isso significa bem-aventurado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus falou: feliz e bem-aventurado quem é misericordioso, quem usa de misericórdia. A misericórdia, em primeiro lugar, a gente aprende recebendo. A gente aprende precisando dela e recebendo a misericórdia. Sua vida e minha vida foi cheia de misericórdia. Misericórdia é o amor do maior pelo menor. Isso é o amor de misericórdia, é o amor de caridade. Mas tem uma particularidade na misericórdia que significa que esse melhor não está merecendo. Quando uma mãe cuida do filho, quando o padre atende o fiel, isso é um amor de caridade, né? É um amor às vezes até de justiça, um amor de dever. Mas muitas vezes esse pequeno que precisa de mim, ele está fazendo por merecer. Bom filho, bom aluno, não é assim? Mãe, eu queria um celular, eu queria um videogame. Se você se comportar, se você tirar nota boa no seu aniversário, no Natal, eu vou falar com o pai e o pai te dá. Então tem alguma coisa de mérito ali, né? Tem uma coisa de merecimento, fiz por merecer. Obedeci, tirei nota boa, enfim. Mas a misericórdia é o amor daquele que não merece. Ele não está merecendo o que ele vai ganhar agora. E ele não está merecendo aquilo que ele mais precisa. E isso é o fracasso da nossa vida, meus irmãos, isso é o fracasso do pecado. A gente muitas vezes não merecia ou não está merecendo aquilo que mais precisa. Então eu preciso que o meu patrão, eu preciso que o meu bispo, eu preciso que a minha mulher, eu preciso que o meu pai, eu preciso que o meu filho, eu preciso que o meu marido tenha paciência comigo, nesse momento da minha vida. Aí vem uma pergunta: você está merecendo que ele tenha paciência com você? Às vezes, aquilo que a gente está mais precisando, a gente não está conseguindo nem merecer. Nem merecer. Lembra aquele evangelho onde um soldado pede para alguém falar com Jesus que o filho dele, o empregado dele está doente em casa? Aí os discípulos e os judeus falam assim para Jesus: Senhor, atende o pedido desse oficial, vai lá na casa dele, ele merece. Merece? Ele até construiu uma sinagoga para a gente rezar, e ele nem judeu mas ele tem um coração tão grande que ele construiu uma igreja para nós. Nem na igreja ele vem, porque ele não tem essa fé, mas ele é rico, ele fez para nós. Ele merece, vai lá visitar, escuta lá o que ele está pedindo. Mas às vezes, meus irmãos, a gente não mereceu o que recebeu. E talvez hoje você nem esteja merecendo o que mais está precisando. E é aqui que entra a misericórdia. Quando o ser humano fracassa, quando ele já nem merece aquilo que ele tanto precisa, ele não fez por merecer, porque teima em não mudar, teima em ser cabeça dura, teima em ser orgulhoso, teima em não conseguir, não dar um passo, não aceita ajuda, né? Quantas vezes você já falou: procura um médico, faz uma consulta, né? Vamos no psicólogo, vamos no nutricionista. Não, eu me inscrevo na academia com você, se você tem vergonha de ir sozinho, vamos, a pessoa não vai. Aí ela só piora, e aí ela se torna miserável. A misericórdia não está para o justo, para o talentoso. A misericórdia está para o miserável.
Mas miséria, meu irmão, é algo que mora dentro de todos nós somos miseráveis em algum assunto da vida, ou fomos miseráveis em algum ponto da nossa existência, e todos nós recebemos córdia sobre a miserere nossa. Misericórdia, miséria e coração, não é isso? Todos nós um dia recebemos a córdia divina, através do próprio Deus ou através de alguém que cuidou de nós, que teve paciência com a gente. Eu vejo, por exemplo, nos acampamentos, dependendo de quem vai fazer o acampamento, muitas pessoas da equipe de trabalho, com razão e com justiça, falam: Deus o livre e guarde. Eu não fico aquilo ali não, padre, não dá certo. Fulano vai, fulana vai, sangue de Jesus, tem que rezar, hein? Aquilo lá vai dar trabalho, hein? E nada disso é preconceito, nem nada não, isso aí é só a dedução óbvia, né? Fez a fama, deita na cama. Tem gente que é insuportável, tem gente que é assustadora, mas ao mesmo tempo, para essa mesma pessoa, alguém com alegria jejuou, rezou, pagou a inscrição, foi na casa dele, arrumou o colchão para ele, comprou um tênis para ele, deu a calça para ele. Essa pessoa está encontrando a córdia divina, através de um amigo, de uma mãe, de um filho, não importa. Todos nós já encontramos o coração de Jesus através de alguém. E claro, às vezes a gente encontrou a córdia, o coração amoroso, divino, às vezes foi diretamente mesmo, né? Talvez você já fez essa experiência na sua vida, ajoelhou, rezou, ninguém te ajudava, ninguém sabia do seu problema, ou o que você vivia não tinha jeito, e foi Deus que interveio, foi Deus que agiu, e talvez em algumas situações da nossa vida, a gente não deva gratidão a ninguém a não ser Deus, e foi Deus que fez, amém? Não? Só quem é católico, tá? Os outros, quem vem dos trem aí, fica à vontade. Só quem é católico, amém? Nós temos, não tínhamos, por que tiraram? Foi colocado ontem ali, eu nunca tinha visto uma vela daquele tamanho. Falei: padre, uma mulher trouxe uma vela para colocar ali, se alguém souber onde está, quiser pegar, sabe que está lá atrás, Beth? Você pega lá? Vai pegando, eu vou falando. Uma mulher veio da Bahia, trouxe uma vela, aí falou assim: padre, ela pediu para pôr uma vela ali perto de São José, que é para agradecer uma graça, uma vela meio grande, pode? Pode, o que é uma vela grande? Uma vela assim, né? Mas a vela é do tamanho da pessoa. Alguém encontrou misericórdia através da intercessão, através das mãos de São José. Então essa misericórdia a pessoa deve a Jesus, sempre a Jesus, mas deve também através do glorioso São José. E aqui no nosso santuário, quantas pessoas já encontraram, têm encontrado e ainda vão encontrar a misericórdia pela intercessão de São José. Então tem a misericórdia que eu recebi diretamente do céu, eu e Jesus, não é? Tem a misericórdia que eu recebi de Jesus através de São José, de Nossa Senhora, mas tem a misericórdia que a gente recebe através do outro, da vida, de quem nos olha e se compadece de nós. Enquanto o teclado toca bem baixinho, quero convidar você a colocar a mão no seu coração e fazer memória agora do coração de Jesus que te encontrou, do coração de Jesus que você encontrou em algum momento da sua vida. Faça memória agora da misericórdia. Você consegue lembrar qual momento da sua vida você foi mais misericordiado por Deus ou por alguém? Foi num câncer? Foi num momento de desemprego? Foi num momento de pecado? Foi num momento de desilusão com a vida, com a tua casa, com você mesmo? Eu quero convidar você a fazer memória agora. Quando foi que você foi mais misericordiado? Eu não vou dizer amado, porque talvez no amor houve merecimento. E a misericórdia é para quem não merece. Quando foi que você foi mais socorrido na sua miséria? Na miséria material, alguém, Deus mandou misericórdia para pagar aquele aluguel, para comprar aquele remédio, para pagar aquela dívida. Você foi alvo da misericórdia, da caridade de alguém. A misericórdia, quando a gente era perturbado, pecador, equivocado, quem apostou em você, quem usou de misericórdia com você, vai celebrando isso agora. E eu quero convidar você a erguer sua mão direita para o céu e abrir a sua boca e começar a dizer: obrigado, divina misericórdia, obrigado, Jesus, por ter me amado, por ter me encontrado, por ter me socorrido nas minhas misérias materiais, na minha pobreza material, na minha pobreza espiritual, moral, no meu tempo de pecado, de ignorância, de equívoco. Eu te peço, divina misericórdia, te dou o meu louvor,
pelas pessoas que Tu colocaste na minha vida para me estender a mão quando todos me condenavam, para me estender a mão quando nem eu apostaria em mim, alguém me levou uma palavra amiga. Quem foi essa palavra? Você consegue se lembrar dessa pessoa? Quem foi instrumento da misericórdia na tua casa, na tua vida? Talvez são pessoas que já faleceram. E eu quero convidar você a pedir a divina misericórdia que recompense quem foi instrumento de misericórdia com você e que já partiu dessa vida, que Deus recompense as boas obras em teu favor. Pessoas que ainda estão vivas, obrigado, divina misericórdia. E nós queremos também agora louvar a divina misericórdia por esse santuário, por São José, aqui na mão do Padre, ó. Essa é a vela, agradecendo pela graça alcançada, pela recuperação da saúde de Mona Lisa Simões Vanzilota. E está aqui a data em que foi deixado, 11 de abril de 2026. A moça é desse tamanho aqui, ó. Aí a tia dela fez uma vela do tamanho dela, né? Isso é uma das coisas que a gente tem pela frente ainda no Santuário de São José, que é a nossa Sala dos Milagres. Essa moça tinha uma bactéria no coração e, pelo que eu entendi, o médico havia dito que era praticamente incurável, e foi através de São José, lá na Bahia, acho que talvez assistindo em casa pelo YouTube, que essa moça foi curada no seu coração, não tem mais a bactéria no coração. Vamos aplaudir São José, instrumento da misericórdia. O Padre vai colocar aqui, e enquanto eu coloco aqui, eu quero convidar você a estender as suas mãos na direção da imagem de São José. O que você gostaria de trazer um dia aqui para São José, o Pai da Divina Misericórdia, o intercessor da Divina Misericórdia? Apresente um sonho a São José. Essa tia sonhou em nome de uma sobrinha, o coração dela tem uma bactéria, não tem cura. Ela sonhou com o coração curado da sobrinha. Vamos ficar em pé por um instante, estende a sua mão aqui. Vai colocando aqui no coração de São José, o Pai de Jesus misericordioso. Por quem você reza agora? Pessoas que não conseguem engravidar, pessoas que têm problema no joelho, pessoas que estão na quimioterapia. Por quem você reza? Por alguém que está numa clínica de recuperação psiquiátrica, numa casa, numa chácara de recuperação para drogados. Por quem você reza agora? Um casal amigo que se divorciou, que está querendo se separar. Por quem você ora agora? Quando você olha para essa vela que essa tia trouxe, significando o tamanho da sobrinha, quem você quer trazer como testemunho? São José, Pai intercessor diante de Jesus misericordioso, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. São José, Pai de Jesus misericordioso, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. São José, Pai de Jesus misericordioso, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Valei-me, São José. Podemos nos sentar. A misericórdia é o amor do maior pelo menor, quando o menor não merece. Quando o menor se encontra em estado de miséria. Miséria pode vir do pecado. Eu pequei e me tornei miserável. Lembra do filho pródigo? Mas miséria muitas vezes, meus irmãos, vem de um mistério de Deus, da condição humana. Existem pessoas que de algum modo, ser comparadas talvez a você e a vida que elas precisam dar conta, elas são miseráveis. Elas são miseráveis. Elas não têm inteligência para dar conta daquela vida. Você conhece? Talvez você tenha raiva, birra e ódio de muita gente, quando na verdade você deveria olhar para aquela pessoa e entender que ela é miserável. Ela não está à altura ainda, e naturalmente ela não está à altura. Talvez você, até sem o auxílio de Deus, por muito tempo você esteve à altura de muita coisa. Tem muita gente que não tem fé, não tem religião, e elas levam a vida para frente. Mas tem gente que parece que é abilolada, é perdida assim. A miséria não vem só do pecado. A miséria, ela é uma condição humana de todos nós. Em alguns de nós, algumas coisas nos tornam mais miseráveis. Existem pessoas que nascem com algumas dificuldades mesmo, de lidar com a vida. Isso é mistério de Deus. E elas estão aí para purificar em nós a nossa soberba. Elas estão aí para purificar em nós aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, aquele menino que não quer entrar na festa, esse teu filho. E talvez você conviva com pessoas assim. Hoje em dia ganhou nome, algo que nunca teve nome, e que talvez você já passou na vida, o bullying. O que é o bullying que faz na escola? Faz bullying.
O bullying é a falta de misericórdia. Numa sala de aula vai ter um, vai ter dois, vai ter três que é esquisito, que é diferente, ele destoa dos outros. Por alguma condição física, por alguma condição intelectiva, por algum jeito que a pessoa tem na sua estrutura, da sua complacência de ser, aquela pessoa ela é diferente de nós. Diferente num sentido até de inferioridade, né? E aí a criança e o adolescente, eles não sabem ser misericordiosos, não. Não tem bicho mais perverso que criança. Sabia? A criança ela é perversa. Misericórdia é uma educação, é uma evolução do caráter. Criança não é misericordiosa. A criança ela não sabe ter esse tino. Tanto é que muitas feridas, muitas pessoas adquiriram na infância com adultos, né? Mas outros adquiriram na infância com crianças. Que é hoje que se dá um nome isso, né? O bullying que faz com o narigudo, com o gordinho, com o magrelo, um porque é alto, outro porque é baixo, outro porque o cabelo é liso, outro porque o cabelo é crespo. Então a criança, o adolescente, ela é um serzinho perverso, profundamente egoísta. Eles te amam porque você dá o que eles pedem. E te amam porque tem medo. Seu filho te ama porque você dá o que ele pede, porque ele tem medo do chinelo. A gratuidade é um amadurecimento da alma e do psiquismo, do caráter humano. Então muitas pessoas, talvez fazem parte hoje da sua vida, queridos. Elas são miseráveis. Sozinhas elas não vão conseguir. Muitas pessoas, talvez para entender o que você entende, elas vão ter ou tiveram que ir lá no chiqueiro da miséria e voltar fedido agora. E aquilo que você sempre entendeu ou entende com alguma naturalidade, tem gente que só caindo, errando, fracassando. Então existe a miséria que vem do pecado. E nós somos convidados a ser misericordiosos para encontrar misericórdia. E existe miséria que vem de algum mistério da vida. Ergue a mão para eu ver quem quer encontrar misericórdia no dia que chegar na porta do céu. Você quer, sim ou não? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você de verdade entende que você vai ter que encontrar misericórdia? Eu acho que às vezes muitos de nós não entendemos isso. À medida em que a gente não está perto de Deus, e você não está perto de Deus porque não mata e não rouba. Você não coloca ninguém perto de Deus. Às vezes eu penso que a maioria de nós não entende isso. Não entende, não sente. Não sente, não entende. Porque não entende, não sente. Porque não sente, não entende. É uma coisa na outra, é uma roda. Às vezes eu acho que muitos de nós não entendemos que enquanto o povo vai estar ao redor do nosso caixão, Deus queira que chorando, falando, ai, por que Deus levou uma pessoa tão boa? Deus queira que do outro lado tem alguém do outro lado do caixão falando assim, engraçado, eu não entendo, tanta gente ruim não morre, ele tão bom morreu. Amém, gente? Eu desejo de todo meu coração que o seu velório seja assim. Muita gente de fé, que crê na ressurreição, mas também muita gente falando assim, poxa vida, tanta gente ruim não morre, tão boa que ela era, ai que dó, ela não merecia ter passado por isso. Amém? Posso desejar isso para você, sim ou não? Então, enquanto o povo vai estar lá em cima do caixão, chorando, você de fato entende, filho, sabe, que enquanto o povo está aqui canonizando você, né? Canonizando você. Você de fato sente, entende e sente que você lá na porta do céu vai ter, para entrar, vai ter que encontrar um negócio chamado misericórdia. Peçamos essa graça hoje. Nós vamos precisar encontrar misericórdia na porta do céu. E essa misericórdia, meus irmãos, ela é plantada. Jesus disse no evangelho que a gente ouviu, bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, sortudo, ganhou na loteria, os misericordiosos com os outros, porque eles, e só eles, encontrarão misericórdia. Ergue a mão, quem entende que vai ter que encontrar misericórdia na porta do céu. Falei, eu entendi, padre. A senhora que está aí fazendo a batatinha da maionese na sua cozinha, falei, eu entendi, padre. Minha gente, nós vamos precisar encontrar misericórdia. E Jesus diz, você vai ter que encontrar. É possível encontrar. Se encontrar, ufa, deu tudo certo. Vamos de novo. Jesus disse que nós vamos ter que encontrar a misericórdia.
Disse que é possível isso que é necessário. É possível, amém? E ele disse que se a gente encontrar, resolveu, está tudo certo. Amém? Fala, ufa. Solta os ombros assim, e fala, ufa. É só encontrar a misericórdia. Qual é o desafio da boa notícia? Porque toda notícia tem desafio. Qual é o desafio da boa notícia? O que você precisa encontrar, que é possível encontrar, e que se você encontrar, resolve tudo, é você que planta. Vamos de novo. A boa notícia tem um desafio, e o desafio da boa notícia é: aquilo que você precisa encontrar, é possível encontrar, e encontrando, resolveu todos os seus problemas. Fala amém. Fala glória a Deus. Qual é o desafio dessa boa notícia? Aquilo que você precisa, que é possível e que resolve tudo, é você que planta. É você que planta. Todo ato de misericórdia aqui está nos esperando na porta do céu. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, meus irmãos, nós precisamos pedir hoje a divina misericórdia, um coração misericordioso. Com quem é miserável? Com quem é menor do que nós? Diga assim comigo a partir de hoje. Eu vou usar de córdia, coração, com esse tanto de gente que eu conheço, que não é bonito igual eu, que não tem o charme que eu tenho, não tem a inteligência que eu tenho. Eu não estou brincando, eu estou rezando com você. Tem muita gente que é mais feia do que você. Você não sente dó? Você é uma pessoa tão bonita. Deus te fez, não tem uns que Deus parece que fez com pressa, estava atrasado, lá vai assim. Termina na cirurgia plástica. Eu estou rezando com você, diga comigo, a partir de hoje, eu vou ter misericórdia de quem não é bonito igual eu, charmoso igual eu. Eu vou ter misericórdia de quem não tem a inteligência e o bom senso que eu tenho, de quem não tem a sabedoria que eu tenho, de quem não tem a natureza boa que eu tenho, de quem não tem a piedade que eu tenho. Eu vou ter misericórdia. Eu vou usar o meu coração em favor de quem na vida nunca vai conseguir ter a vida financeira que eu tenho, os bens materiais que eu tenho. Eu vou usar de coração para com quem pecou onde eu nunca pequei. Eu vou usar de misericórdia quando estiver na minha mão a boa fama e o nome de alguém. Eu vou usar de misericórdia. Amém? E Jesus disse, nós vamos precisar encontrar misericórdia. Fala, ai meu Deus. Mas aí Jesus diz, calma, dá para encontrar. Fala assim comigo, é? E Jesus disse, sim, se você encontrar, resolve todos os seus problemas. Fala, ufa. Mas é a gente que planta aquilo que a gente precisa encontrar, a misericórdia. E muitas vezes, meus irmãos, está na nossa mão a vida, o nome, o recomeço e a dor de um miserável. Às vezes na sua mão já passou, vai passar ou está passando a vida de alguém miserável. Às vezes na sua mão já passou, vai passar ou está passando o nome de alguém. Gente, não tem nada mais valioso na nossa vida do que o nome. Levantar falso testemunho é pecado mortal, é um dos 10 mandamentos. Levantar falso testemunho, ou testemunhar algo que desabone alguém numa instância que não me compete. Exemplo, e vamos lá. Às vezes, talvez na vida social, você vai ter que ir lá no juiz testemunhar que sim, foi ele que atropelou a veinha. Testemunhar, foi ele que passou na frente da loja, pegou. Você precisa testemunhar uma verdade. Mas muitas vezes, queridos, você tem testemunhado até coisas que, digamos, sejam verdade. Por exemplo, que a fulana é fofoqueira. Se você está dizendo, deve ser verdade. Pergunto, a quem interessa você testemunhar que dona fulana é fofoqueira? O que isso muda no mundo, muda nos outros? Não, você só desabona a pessoa. Então, o falso testemunho não é só contar mentiras sobre alguém. O falso testemunho é você tornar pública uma verdade que não era de interesse dos outros, porque você não é o juiz de ninguém. Você chega num lugar, alguém está falando bem de uma pessoa que não está ali, você não consegue ficar quieto.
Você escuta e fala, verdade, ele é querido. Bom, se bem que tem hora que eu vou... deixa. Aí alguém fala assim, não, começou, tem que terminar. Não, deixa. Você está pecando lá contra a honra, contra o falso testemunho de alguém. Aquelas pessoas que estão ali falando bem daquele fulano, ele fez por merecer. Ele deve ter ajudado, ele deve ter sido colega. Deixa essas pessoas gostarem dele. Se você não gosta, deixa quem gosta. Mas você precisa jogar a tua pimenta. E o nome disso é falso testemunho. Isso é um pecado contra a misericórdia. E Jesus diz, você não plantou misericórdia no nome alheio, um dia o teu nome não vai encontrar misericórdia. Plantar a misericórdia. Muitas vezes passa na minha mão a vida, o nome de alguém. Muitas vezes passa na minha mão o sonho de alguém. Você já viu alguém chorando porque não consegue realizar algo que para ele é um sonho? E não é só sonho. Na vida dele aquilo tem um aspecto até de dignidade. Uma casa, uma consulta num médico, terminar de pagar uma dívida, comprar uma motinha usada. Às vezes perto de você passa o sonho de alguém. Aquilo é a miséria da pessoa. O sonho não realizado na vida de muitas pessoas é a miséria que ela carrega, é a dor da alma dela. E Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos vão encontrar misericórdia. E muitas vezes, queridos, está na nossa mão o pecado de alguém. Já chegou até você o pecado de alguém? Pecado aqui pode ser o defeito, mas como pecado aqui pode ser o pecado mesmo. O futuro de uma pessoa está na sua mão. Está na sua mão. Fazer saber, está na sua mão silenciar. Jesus disse assim, é impossível que hajam escândalos. Ai de quem escandaliza a fé do pequenino, quem faz o pequenino na fé tropeçar. Ai de quem produz escândalo. Só que o escândalo ele tem duas dimensões. Primeiro, o fato em si que é escandaloso. Correto? O fato em si que é escandaloso. Mas, o escândalo, para ser escândalo, muitas vezes, ele precisa da publicidade que o escandaloso não deu. Você é que escandalizou fazendo todo mundo saber. Não é assim? É você que faz isso. Eu, algumas vezes, já fiz isso com algumas pessoas. A partir de hoje mudou, a partir de hoje não dá mais, a partir de hoje não mais assim, não mais assado. Eu não vou falar nada para ninguém. Está na tua mão contar para as pessoas o porquê que você não está mais aqui, porquê que você não faz mais assim. O que você contar é verdade. Inclusive, se você quiser mentir e jogar nas minhas costas, eu vou deixar quieto também. Eu vou proteger a tua dignidade, a tua honra. Não posso mais tolerar isso, não posso mais continuar com isso. Se você quer sair daqui falando o que você quiser dos outros ou de mim, eu estou em suas mãos. Às vezes, meus irmãos, o pecado do outro está aqui, na palma da minha mão. Na palma da minha mão. E aí, a gente pode usar de misericórdia, ou a gente pode usar de justiça, de uma justiça raivosa. Você já reparou que quando o pecado de alguém cai na tua mão, sobretudo se é o pecado de alguém improvável, sobretudo se é o pecado de alguém que talvez as pessoas acham que ela é melhor do que você, finalmente eu sabia! Você reparou como a gente sente ódio das pessoas? A gente não tem nada a ver com a história. A gente não tem nada a ver com a história. Não foi contra mim, não foi nada. Mas está na minha mão. A gente vive nesse mundo hoje, né? As pessoas têm um prazer, um gozo em expor pessoas, em ridicularizar pessoas, em encaminhar você está sabendo? Você viu? Aqui, As pessoas têm um prazer nisso. E Jesus está dizendo, filho, use de misericórdia para com os miseráveis e para com as misérias todas, para que você encontre misericórdia um dia. Ergue a mão para eu ver. Quem entende que vai precisar encontrar misericórdia um dia? Amém, queridos? Misericórdia a gente planta. Misericórdia a gente dá. Mas ele não merece. É justamente por isso que ele é miserável. O estado de miséria. Às vezes o outro, por culpa, sem culpa, se colocou em estado de miséria. Não soube lidar com tantas coisas que o levaram a um estado de miséria, moral, espiritual, física. E quem é que é juiz dele? Deus é juiz dele. Eu sou o que dele? Eu sou irmão dele. Usa de misericórdia à medida que você pode.
E a misericórdia plantada será a misericórdia encontrada. Diga comigo, a misericórdia plantada será a misericórdia encontrada. E quando a gente olha para a vida de São José, a gente vê um homem que usou de misericórdia. São José é pai da divina misericórdia também. O Pá está lá no fundo atendendo confissões, quem quiser, sobrou vaga lá. Queridos, São José é pai da divina misericórdia, porque ele foi um homem misericordioso. Primeiro porque ele encontrou misericórdia de Deus. É por misericórdia de Deus que São José nasceu como descendente de Davi, podia ser descendente de um outro. Ele não escolheu ser descendente de Davi. É por misericórdia de Deus que São José nasceu virtuoso, santo, capaz de grandes coisas. Por misericórdia de Deus. Fala assim comigo, foi por misericórdia de Deus que eu nasci essa coisa extraordinária que eu sou. Olha para o céu e fala, Deus, muito obrigado. Deus ser eu. Abre a boca, fala, Deus, muito obrigado, porque eu sou eu. Fala, eu não queria ser outro. Obrigado pela tua misericórdia. Meus irmãos, tudo que nós temos de bom é misericórdia. Então, São José foi misericordiado por Deus, primeiro, só de ter nascido. Essa é a primeira misericórdia de Deus conosco. Segundo, o homem que ele é, as circunstâncias dele, ele está na linhagem de Davi, os amigos dele não estavam, ninguém pediu para tal, não está, é misericórdia de Deus. Por misericórdia de Deus, São José teve na sua vida um contexto, uma família, alguma estrutura, que permitiu a ele o contato com a sinagoga, o templo, a religião. Misericórdia de Deus. E ele correspondeu a isso, mas é misericórdia de Deus, amém? Mas aí depois a gente vê São José, sobretudo, usando de misericórdia com a Virgem Maria. Pergunta para quem está do seu lado, como assim? Misericórdia com Nossa Senhora? Ela é imaculada, ela é cheia da graça, ela não precisa de misericórdia de ninguém. Ela precisou de misericórdia. Nossa Senhora nunca pecou, amém? Quem é católico aqui, pelo amor de Deus, amém? Então, Nossa Senhora não precisou de misericórdia para o pecado, ela nunca pecou. Mas ela precisou de misericórdia, porque, preste atenção, quando Nossa Senhora ficar grávida de Nosso Senhor Jesus Cristo, por intervenção do Divino Espírito Santo, o que aconteceu com Nossa Senhora? Ela se tornou? Pode falar. Ela se tornou miserável. Quando Nossa Senhora disse sim, ela se tornou miserável, ela entrou num estado de miséria. Qual miséria? A miséria social, a miséria dos outros. Agora, Nossa Senhora, que nunca pecou, precisa de um socorro, de um alento que ela não tem, está na mão de São José. Ou São José acolhe, ou São José a devolve, ou São José a abandona. Nossa Senhora se viu pobre. Meu irmão, você precisa entender isso aqui. Quando Deus chama alguém, quando Deus visita alguém, Deus já dispõe ali toda a providência necessária, amém? Vai dar tudo certo, amém? Só que, quando você aceita isso, você vai experimentar a miséria. A miséria. Quando nós começamos esse santuário, eu nunca duvidei que Deus tem tudo programado, tudo pronto, guardado e reservado. Só que quando eu comecei isso aqui, eu me tornei miserável. Aí eu fiquei miserável. Agora eu preciso dos outros. Agora eu preciso da honestidade, do bom senso e da caridade de pessoas. Não vai ficar pronto. Quando Deus te dá uma missão, Ele te coloca num estado de miséria. Ele vai prover tudo. Mas você ficou miserável, e agora? Como é que resolve esse negócio? E São José usou de misericórdia com a Virgem Maria. Quando ele começa então a pensar, dentro do seu drama interior, ela não é adúltera, nela está se cumprindo as Escrituras. Já está escrito que uma virgem, uma moça, vai ficar grávida sem relação sexual com um homem. Eu só não imaginava que ia ser a minha noiva, né? O Messias vai mesmo vir ao mundo através da barriga de uma moça por ação divina. Eu acredito nisso. E se você está dizendo, Maria, que é você, eu acredito em você. São José não achou que Nossa Senhora deu uma escapadinha. De jeito nenhum. Mas São José teve medo de participar desse negócio. Ele falou, eu, nessa história, quem sou eu? Chama outro, né? Fulano, vamos, vai fulano, Beltrano, precisar de mais um, você não quer ir com a gente? Chama outro. Essa jacuzice, esse medo, né? Essa timidez diante das coisas. Mas São José usou de misericórdia.
Falou, vou rezar, vou pensar, vou dar um jeito de socorrer Maria. Ela está precisando de mim. Como eu posso não machucar? Como eu posso não atrapalhar Maria? Ele vai rezar. E Deus diz, José, em sonho, né? O anjo fala, não tenhas medo de receber Maria por esposa. Ela está precisando de um marido. Ela está nessa miséria agora, ela precisa de um marido. Isso é impossível a ela resolver. Não tem como ela estalar o dedo, bater uma palminha e brotar um marido. Ou você aceita ser marido ou ela fica sem. José, o menino que está dentro dela, vem do céu e ele precisa de um pai. Ou você aceita ser o pai dele ou ele vai crescer órfão. E se ele crescer com um pai desconhecido, ele não tem a descendência de Davi. Sem a descendência de Davi não se cumpre escrituras. Daí ele não salva o povo, nem o povo é salvo. E José teve misericórdia de Maria, misericórdia de Jesus. Eu não sei se eu estou te escandalizando falando isso, mas ele usou de misericórdia com o menino Jesus. E ele usou de misericórdia com cada um de nós que precisava do Salvador. Pode aplaudir São José, não precisa nem estar pedindo. São José é misericordioso. Por quê? Na córdia, no coração, na existência de José, para aquela hora, havia uma riqueza, havia um bem, diante dessas misérias, e ele não negou. Dentro de nós, meus irmãos, existem riquezas, tempo, às vezes o outro está precisando do meu tempo, dinheiro, às vezes o outro está precisando do meu dinheiro. Dentro de mim tem uma riqueza chamada conselho e sabedoria, às vezes o outro está precisando da minha sabedoria, da minha inteligência, da minha capacidade de nortear, iluminar situações. Às vezes o outro está precisando da minha oração, da minha intercessão. Às vezes o outro está precisando de algo meu. Sempre que alguém precisa de algo meu, e eu não nego, eu fui misericordioso. Sobretudo se aquela pessoa não estava lá merecendo muito, ou ela não tem como me retribuir depois. Porque muitas bondades a gente faz sabendo que uma mão lava a outra, sim ou não? Você vai fazendo o bem para a pessoa, ela já vai falando assim, ó, fulano, muito obrigado, viu? Nossa, Deus que abençoe, mas ó, qualquer coisa precisando, você me fala, viu? Eu só resolvendo isso aqui, você precisando, você me chama. Mas tem gente que não vai poder retribuir nunca o que a gente fez por ela. E a misericórdia, queridos, que nós precisamos encontrar, é possível encontrar, se encontrarmos resolve tudo, mas somos nós que a plantamos. A misericórdia, ela faz uma outra coisa na nossa vida. Pergunta para mim, o quê? A misericórdia nos incomoda. A misericórdia nos desinstala. Às vezes na nossa vida está tudo tão certo, e a gente merece que esteja certo, verdade ou não é? Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que teme a Deus, você é uma pessoa que faz tudo certo, você nunca fez essas bobajadas que o povo faz por aí, sim ou não? Você é uma pessoa de igreja, você é uma pessoa que não gasta mais do que ganha, você é uma pessoa que guarda a língua na boca, você é uma pessoa que vence a si mesmo em tantas áreas da sua vida, amém? Isso produz o quê? Uma vida boa, uma vida confortável, quem planta colhe. Só que a misericórdia nos desinstala. A misericórdia de verdade nos atrapalha. A misericórdia, ela é uma intrusa. A misericórdia, ela é igual parente que vem sem avisar. Essa é a misericórdia. Na Bíblia, Jesus precisou de misericórdia carregando a cruz, não foi? Ele já não aguentava mais carregar a cruz, quando ele cai pela segunda vez, os soldados então pegam um tal de Simão de Cirene, o Simão Cirineu, que veio lá do norte da África, de um lugarzinho chamado Cirene. Possivelmente ele é um prosélito, ele é um pagão que se converteu ao judaísmo, ao Deus de Israel, que foi passar a Páscoa em Jerusalém. Gente, esse homem viajou a pé quase um mês para chegar, mais um mês para voltar, dá 2 meses. Mais uma semana, 2 meses e pouquinho, ele ficou sem trabalhar, sem ganhar dinheiro e gastando dinheiro, todo dia, nessa viagem. Tudo isso para honrar a Deus. E ele foi fazer o que em Jerusalém, o Simão de Cirene? Andar de jet ski? Pegar as novinhas e botar na lancha? Não. Ele foi participar da Páscoa na esperança de chegar perto do templo, no dia da Páscoa, da expiação dos pecados, do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote, atrás da cortina, sacrificava o cordeirinho, pegava o sangue e começava a borrifar aquela cortina, que é o véu entre Deus e o homem, que na cruz foi rasgado. E aí um sacerdote saía e borrifava um tanto de gente. Não era todo mundo que caía aquela gotinha de sangue. E muita gente, amigo, vendia a mãe para conseguir sentar na primeira fileira do templo. A grande maioria ficava do lado de fora.
E aí, para significar tudo isso, belisca quem está do seu lado, fala: agora que está ficando bom, não dorme não. Para significar tudo isso, eles pegavam o bode expiatório. O sumo sacerdote colocava a mão em cima do cabritão do bode, soltava o bode para fora no deserto e ia ajudando o bode a terminar de cair no precipício. É daí que vem a expressão bode expiatório. Isso é um fato. Colocava a mão no bicho e sobre o bicho lançava, jogava o pecado de todo o povo no bode expiatório e mandava o bode morrer. Mas o que eles mais queriam era chegar pertinho e que uma gota do cordeirinho respingasse para a remissão dos pecados. Simão Cirineu se organizou, juntou dinheiro, e ao invés de pegar, possivelmente então ele era um homem próspero financeiramente, para ficar todo esse tempo fora de casa sem ter que trabalhar, ele era patrão, ele estava de boa na lagoa, amém? E ele não desceu para BC pegar novinha não, ele foi para o templo, querendo uma gota do Cordeiro de Deus. Que homem extraordinário, sim ou não? Só as mulheres dizem assim: igualzinho meu marido. Fala mais alto, filha, porque isso ou é verdade ou é profecia, nunca é mentira. Vai, fala, igualzinho meu... As freiras não podem, né? Fala, igualzinho meu marido. Os homens agora vão falar, ou é verdade ou é profecia, igualzinho eu. E aí esse homem, o Waze dele, mandou ele pegar uma rua aqui e virar à esquerda. Quando ele pega a rua aqui, por isso que eu prefiro o Google Maps. O Waze joga você numas quebradas. Mas enfim, gosto é gosto. Ele pegou, virou aqui, olhou no Waze e mandou virar à esquerda. Quando ele vira à esquerda, o que tinha naquela rua? Jesus vindo com a cruz, um monte de soldado batendo, espancando, uma multidão de mulher que chora, discípulo que corre, gente que zomba. E aquela rua está congestionada porque tem um cara que ele nunca viu numa situação miserável. Nu, todo rasgado, na carne viva, um pedaço de madeira no ombro, uma cruz no ombro, e esse cara está caído no chão, o olho tudo roxo, uma mistura de suor, com sangue, com terra, com pedra, chicote em cima, uma gritaria. E sem ninguém perguntar se queria, o soldado pega ele pelo braço, ajuda ele a carregar até o Calvário. Não, eu não posso ir para o Calvário, moço, eu estou atrasado. Eu comprei o bilhete da sessão das 4 aqui no tempo. Vai ajudar ele. E aquilo atrapalhou a agenda, o sonho, o programa de Simão Cirineu. Ele estava indo ao templo. Ponto 1. Ponto 2. Ele crê, como todo judeu crê, que aquele tanto de sangue vai fazer o que com ele? Torná-lo impuro para a Páscoa. Ele gastou um mês viajando, ele gastou um monte de dinheiro para passar a Páscoa, e agora ele não vai poder participar da Páscoa, porque esse cara que eu não sei o nome está sangrando em cima de mim. E para o judeu não basta tomar banho, daí você precisa fazer um tanto de rito religioso que não ia dar tempo dele fazer para passar a Páscoa. Simão Cirineu estava sendo totalmente atrapalhado. Jesus foi um estorvo para ele. Mas aí então ele começa a carregar a cruz com Jesus. E quem é Jesus? O bode expiatório? Quem é Jesus? O cabrito que está lá no templo, que no outro dia vai ser sacrificado? Quem é Jesus? O que João Batista falou dele? Eis, quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Simão Cirineu ganhou uma gota desse sangue? Uma gota de Jesus caiu em Simão Cirineu? Não, caiu 1 litro, caiu 1,5 litro. Jesus vazou de sangue em cima daquele homem. Simão Cirineu chega no Calvário junto com Jesus, ensopado e embebido do sangue de Jesus. E aqui está, meus irmãos, a misericórdia nos atrapalha, ela nos intervém na vida. A nossa vida, como a vida de Simão Cirineu, muitas vezes ela está redonda, ela está certinha, a gente fez por merecer. A gente usou do bom senso e do temor a Deus, e agora que está tudo bem, tudo se desprograma por causa da miséria de alguém, por causa de uma miséria que está diante de mim. Isso é o chamado, isso é a vocação, tem uma miséria diante de mim. Tem uma necessidade, seja ela qual for, diante de mim. E bem-aventurados os misericordiosos, Simão Cirineu, porque encontrarão misericórdia. E ninguém foi tão lavado no sangue de Jesus quanto Simão Cirineu. Ninguém.
Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém foi tão lavado no sangue de Jesus quanto Simão de Cirene, o Simão Cirineu. Só que isso, num primeiro momento, para o próprio Simão Cirineu, com certeza pareceu a ele o quê? Injusto, azar. Fala para quem está do seu lado, nem injustiça, nem azar. Não é injustiça, nem azar. Viu, Gumercindo? Você está aqui nesse teclado. O Gumercindo é pau para toda obra e todas as obras. Queria eu tocar teclado, mas fui tentar, não consegui, Gumercindo. Que honra sua, né? Você vê? Está sendo o nosso Cirineu. Piano é uma coisa diferente. Meus irmãos, não é azar nem injustiça os convites de Deus, para usarmos de misericórdia para com quem ficou para trás, para com quem é menor. Porque quem plantar a misericórdia vai encontrar a misericórdia. E a misericórdia é esse chamado na nossa vida que nos desinstala muitas vezes, que nos atrapalha mesmo. Simão Cirineu, ele estava com a roupinha de ir para o templo. Ele saiu mais cedo para sentar na frente. Ele não foi lá para ajudar condenado a cruz, andar com cruz. Agora eu vou ter que... A misericórdia nos desafia. Não é assim? Agora eu vou ter que aprender a lidar. Vai ter que aprender a lidar. A misericórdia nos convida a fazer o que a gente não sabia fazer até hoje. E a misericórdia atravessa a nossa agenda, atrapalha o nosso sonho. Mas na misericórdia nós somos lavados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Amém? E a misericórdia é sempre uma iniciativa de Deus em relação a nós. E pode ser uma iniciativa nossa em relação a alguém. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 5, para a gente já ir finalizando. João 5:1. Quero ler com você. Esse evangelho vai falar de Jesus que usou de misericórdia por um homem que nem pediu para ele. Jesus é que percebeu o homem. O evangelho tem alguns milagres onde as pessoas não pediram, né? Jesus fez de misericordioso que ele era. Como, por exemplo, quando a gente lê lá em Lucas 12, a mulher encurvada na sinagoga, né? Jesus a percebe e usa de misericórdia com ela. Mas esse texto aqui ele é muito bonito. Vai falar de um homem que não pediu, mas esse homem foi percebido na sua miséria. Jesus olhou para ele e sentiu no seu coração a miséria de ser uma pessoa igual àquela. E aí Jesus agiu. João 5:1. O enfermo de Betesda, Bezata, depende da sua tradução aí. Vamos de Betesda, que eu acho que é mais, concilia mais todo mundo. Vou ler na minha Bíblia, talvez é um pouco diferente das nossas traduções, mas os termos se completam. Depois disso, em João 5:1 nós estamos, né? Depois disso o quê? Depois da samaritana e depois da cura do funcionário, que Jesus curou à distância o menino. Vai, ele está curado. João 5:1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Bezata, ou Betesda, em hebraico, né? Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Aí na minha Bíblia está na nota de rodapé, na Bíblia da Ave Maria está no próprio corpo do texto, que diz assim: de fato, um anjo descia de vez em quando, movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que nela entrasse, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Voltemos lá no versículo 5 agora. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? 7, o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Palavra da salvação. O homem está há 38 anos na beira de um tanque, reza a lenda que aquilo ali, aquela água parada, devia ser uma água fedida que só vendo, que aquela água, de vez em quando, parece que ela mexe, é um anjo que mexeu. O primeiro que cai dentro dessa água fica curado do que tiver. Esse homem está ali há 38 anos, na fila, vendo, e se ele está ali há 38 anos, é porque de fato pessoas talvez eram curadas desse jeito mesmo. Então vai ver que possivelmente um cego entrou cego, saiu vendo, ou alguém entrou leproso, saiu há 38 anos ali.
Então, de fato, ele acredita que aquela água pode por ele alguma coisa. Aí tem um anjo, que eu não sei o que faz da vida esse anjo, que ao invés de vir todo dia, vem quando quer também. Aí o anjo vem também, assim... Tem torcedor do Botafogo aqui? Não? Peça o Botafogo. Há 2 anos atrás ganhou tudo, agora, meu filho. Quem sabe daqui 30 anos, né? Nunca mais. Então, assim, não sei se esse anjo era botafoguense, vascaíno, não sei qual era o problema dele. Assim. Ele vinha quando dava vontade e demorava para vir de novo. E aquele homem ali esperando nessa situação. Jesus chega nesse pórtico e Jesus se compadece daquele homem. O homem nem sabe quem é Jesus, talvez nunca nem ouviu falar de Jesus, mas se tivesse ouvido não seria capaz de reconhecer, esse homem é o Jesus que fala. E Jesus entra na cena só fazendo uma pergunta: você gostaria de ficar curado? E aqui está a misericórdia de Jesus. Acho que Jesus olhou para aquele homem, gente, aquele homem devia ser todo cracudo, todo fedido. Aquele homem devia feder de um tanto. Imagina a higiene pessoal desse homem. Esse homem devia ser todo cheio de escara, o bumbum dele devia ser todo macerado, cheio de ferida. A gente toma banho, passa perfume, os mosquitos vêm. Você imagina esse homem, que situação. Aí ele tem uma dor física, profundamente física. O Padre Bruno também chegou, tem confissão lá no fundo, o Padre Bruno, o Padre Marciano, se alguém quiser confessar. Meus irmãos, esse homem tem uma dor física muito grande, né? Esse homem tem uma dor social. Como é que as pessoas olham para ele? As pessoas já olham e falam assim: minha Nossa Senhora, quer ver que ele vai pedir alguma coisa? Conseguiu pegar a câmera? Que eu driblei você, né? Esse homem tem uma dor social, ele tem uma dor física, esse homem tem uma dor psíquica. Ele é só, eu não tenho quem me ajuda, Senhor. Querer eu quero, se eu não quiser, não dá aqui. Mas eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Ou alguém faz comigo ou por mim, ou eu vou ficar aqui mais 30 anos. A dor da solidão. Esse homem tem uma dor espiritual. Por que Deus cura os outros, não me cura? Por que eu nasci assim? Por que o meu organismo produziu essa doença? Aí dentro do judaísmo, se você tem uma doença física, sobretudo as visíveis, marcantes, é castigo de Deus. Ou você, ou tua mãe, ou tua bisavó, não vale nada. Ele tem uma dor espiritual, ele tem uma dor psíquica, afetiva, ele tem uma dor física, ele tem uma dor social. E ele tem uma grande dor, a dor da solidão. Jesus chega então e pergunta para o homem: você quer ficar curado? E ele responde, e eu não consigo imaginar essa resposta, a não ser com uma cara de profunda tristeza. Quem sabe até com um risinho bobo, para conter a lágrima, dizendo: Senhor, eu não tenho quem me ajuda. Quando o tal do anjo botafoguense vascaíno vem e mexe a água, o outro pula na minha frente, porque ele é cego, mas tem perna. É leproso, mas tem perna. Tem uns tumor, mas tem perna. É mudo, mas corre. Até que eu vou aqui, ó. E toda vez alguém alcança o que eu não consigo alcançar. E aí Jesus intervém misericordiosamente naquele homem. Amigo, não precisa mais entrar na água, não. Olha para mim, confia em mim. Eu te ordeno, pega essa maca aí. Faz a cama, dobra esse lençol, vai ficando de pé. Pode, isso. Não vai cair não, pode ficar. Isso, vem, isso. E o homem foi... Ele teve que enfrentar o medo dele. Vou ficar em pé, vai que eu caio. E o homem fez a maca, foi andando embora, e aí tem toda a sequência do evangelho, que ainda é profundo, mas para nós já está bom aqui. Jesus usou de misericórdia com aquele homem. De misericórdia. Aquele homem não pediu, mas ele foi visto por Jesus. Jesus o misericordiou. E é assim, meus irmãos e irmãs, que Deus nos olha. E é assim que Deus nos pede para olhar. Eu não sei se hoje você é o paralítico que há 38 anos espera. Eu não sei se hoje você é, na vida de alguém, o Jesus que pode ajudar alguém. Mas a misericórdia, ela, a gente recebe e dá e recebe. E Jesus sentiu compaixão de um homem. Jesus se colocou no lugar daquele homem. Você sabe que Jesus amava andar, né? Jesus vivia andando, não conseguia parar muito num lugar. Jesus gostava de andar. Acho que quando Jesus viu aquele homem paralítico, ele falou: rapaz, deve ser tão difícil ser assim, né? Imagina se eu fosse paralítico. Se pôr no lugar do outro. Você gostaria que fosse com você? Quando a nossa língua é felina demais, tente imaginar que é o contrário, é você que está sendo falado por todo mundo. Quando você for falar do filho de alguém, imagine que é o teu filho, que fracassou naquele ponto e agora está sendo chicoteado pela língua de todo mundo. Podia ser você, usar de misericórdia, se pôr no lugar do outro.
Você gostaria de ser a pessoa que bate no vidro do teu carro, no semáforo? Você quer trocar de lugar? Vamos trocar de lugar um dia? Vamos ficar 3, 4 dias sem tomar banho? Vamos lidar com alcoolismo, drogadição, crise de abstinência, e vamos bater no vidro dos outros? E tentar vender uma gominha? Vamos nós? Tentar vender uma paçoquinha para alguém? Usar de misericórdia com o outro. E Jesus usou de misericórdia com aquele homem. E aí Jesus foi ao encontro de 3 coisas que todos nós temos, mais ou menos, enfrentamos mais ou menos na vida. Primeiro, diga comigo, um problema. Aquele homem tinha um problema, sim ou não? Ele tem um problema que não, só Deus, só alguém precisa resolver por ele. Ele tem um problema. Segunda coisa que esse homem tem, ele tem vergonha. Já sentiu vergonha? Já passou por alguma situação que você falou assim, como é que eu vou sair na rua agora, com que cara eu entro lá? Esse homem, ele tinha vergonha. Vergonha. Talvez ele tinha vergonha até de pedir ajuda, depois de tanto tempo. Eu não sei se ele fedia demais, o que era, por que não gritava para alguém? Por que não fez um negócio com alguém? Você fica aqui do meu lado, a próxima vez que você sabe mexer, você me joga lá dentro. Se você me jogar lá dentro, eu te dou, 5 mil. Meu pai deixou uma casinha lá de aluguel, eu deixo você morar, eu não sei. Talvez esse homem sofria de um sentimento que é muito doído de sofrer, chamado vergonha. Meus irmãos, como é dolorido e traumático passar por uma vergonha, é ou não é? É aquilo que a gente chama de trauma. Muitos traumas vêm de experiências vergonhosas que a gente passou. Um dos maiores medos do ser humano é qual? Isso é estudos que de vez em quando é feito de novo, dá sempre a mesma coisa. Qual é o maior medo dos adultos em geral? Aí alguém vai dizer, eu tenho medo de perder minha mãe. Outro vai dizer, eu tenho medo de ter câncer. Nossa, eu tenho medo de morrer afogado. Outro fala, eu tenho medo dos meus filhos desviar. Mas qual é o maior medo, em todas as pesquisas que são feitas, qual é o maior medo da vida cotidiana das pessoas? Medo mesmo. Sabe qual é? Medo de falar em público. Não é? Medo de falar em público. Você quer ver você se mijar todinho? Aqui, ó. Olha um instrumento de tortura na vida de tanto aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Se eu te der isso aqui na mão e falar assim, fala aqui para nós, conta o seu testemunho, fala de onde você veio, quem você é, a pessoa... Gente, pessoas prósperas, pessoas ricas, pessoas que em determinadas áreas da vida são um sucesso, uma referência. Se você der um microfone na mão dela e falar assim, vem cá, fulano, conta para nós o que você faz, de onde você veio, 2 minutinhos, resume aí o que você quer vender, o que você... A pessoa fica assim, ó. Falar em público. Medo de passar medo de passar vergonha. Medo de passar vergonha. Esse homem, ele tem um problema. O que mais ele tem? Ele tem uma vergonha. E aí ele tem uma terceira dor, muito doída também, junto com a vergonha. O que ele tem? Solidão. Querer eu quero, Jesus, ninguém me ajuda, eu sou sozinho. Talvez de fato ele não tivesse irmãos, cunhado, genro, talvez de fato ele fosse um solitário na vida mesmo. Mas talvez essa frase, eu não tenho ninguém, talvez seja, eu não tenho ninguém que gaste tempo comigo. Eu até tenho alguém. Eles nunca podem estar aqui. Eles sempre têm algo para fazer mais importante do que esperar comigo o anjo botafoguense vascaíno vir aqui fazer alguma coisa. Problema, vergonha e solidão. E Jesus usou de misericórdia para com esse homem. Ele está num estado vergonhoso. Ele é um solitário. Ele precisa de misericórdia. Eu posso fazer algo por ele. Pensou Jesus, né? E fez Jesus. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos à exclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos essa profunda solidão de Jesus. Existem momentos na nossa vida onde o outro, onde quem está conosco, não pode fazer nada por nós. Jesus disse a Pedro: Pedro, para onde eu vou, não adianta você querer ir, eu vou sozinho. E ao mesmo tempo aqui também a solidão de Jesus em ver que um amigo seu vai traí-lo e o outro promete mais do que consegue cumprir. Nós temos 2 fracassos no Evangelho de hoje, né? O de Judas, que é muito mais grave, por óbvio, mas também o fracasso de Pedro. E os 2 eram profundamente amados por Jesus. E os 2 receberam de Jesus muito investimento, né? Jesus deu tudo de si a esses homens. Um vai trair e o outro ainda acha que é capaz de coisas que ele não é capaz. Então nós temos aqui o Evangelho, é a Santa Ceia de Jesus, né? Os Evangelhos da segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, são os Evangelhos, os discursos dentro da Santa Ceia que nos preparam para o Tríduo Pascal, que vai começar quinta-feira. Então nós temos esse sentimento, Jesus que está sozinho. E essa experiência de Jesus é minha e é sua também. Muitas vezes na nossa vida nós estamos sozinhos, até que chegue, né, a hora, como Jesus disse a Pedro: agora você não vai comigo, mais tarde você vai comigo para a cruz. Depois do Pentecostes, com a presença e a força do Espírito Santo, Pedro é capaz de seguir Jesus onde Jesus foi, a cruz e a ressurreição. Porque a nossa vida cristã, meus irmãos, ela não é feita sem o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente escuta a palavra, gosta, acha bonito, né? Acha certo, e isso é bom, isso já é graça de Deus. Mas é o Espírito Santo em nós que nos leva junto com Jesus. E à medida em que o Espírito Santo vai acontecendo e atuando na nossa vida, chega na nossa vida a hora que chegou na vida de Pedro. Não no Evangelho de hoje, mas um dia chegou. Pedro, para onde eu vou agora, você não dá conta de ir. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo ainda. Sem o Espírito Santo, a gente é capaz de achar bonito, a gente é capaz de prometer, como Pedro, o que não vai cumprir. Só com o Espírito Santo a gente é capaz desse mais tarde você me seguirá. E aí, meus irmãos, se a gente olhar para a nossa vida, e às vezes a gente vai convivendo com as pessoas também, a gente vai vendo que alguns de nós estão mais progredidos do que outros. E às vezes nem a pessoa sabe disso, né? Por que será que às vezes uma cruz nos visita? Porque estamos prontos para ela. É simples assim, a explicação. Pode ser doído, pode ser amedrontador, pode ser desconfortável, pode ser uma cruz que desprograma a nossa vida, nada disso é docinho na boca da gente. Mas existe uma verdade simples, chegou a tua hora. Pedro queria seguir Jesus, e Jesus falou: você vai me seguir, não agora, agora você não dá conta.
E nós, por muito tempo, na nossa caminhada com Jesus, a gente vai dizendo para Ele, e de fato a gente vai crescendo, né, num amor por Jesus e num desejo de ir com Ele, se assemelhar a Ele. E Jesus levou a sério tudo que você falou para Ele, tudo que eu falei para Ele. Todas as vezes que você cantou, eu seguirei, Ele escutou. Estava desafinado, semitonado, mas Ele escutou. Anotou. Falou, então tá. Vamos ver. Aí Ele respondeu para você e para mim, agora você não consegue fazer o que você está cantando. Mais tarde. E chega uma hora que não é mais tarde, chega uma hora que é agora. A nossa cruz. O nosso dar a Deus o nosso amor sobre todas as coisas. O nosso dar a Deus o nosso louvor. E não existe louvor mais perfeito do que o louvor do crucificado. Nós ouvimos no Evangelho de ontem, a mulher que derrama o perfume precioso aos pés de Jesus, né? Então a gente vai buscar ou tem esse perfume aonde? Na oração? A oração é um perfume. Na caridade que a gente faz aos pobres, a caridade aos pobres é um perfume. Mas existe um perfume chamado sofrimento, chamado cruz. Não esse sofrimento que você teima em ter porque teimosa, porque teimoso. Era só procurar um médico, era só fazer uma terapia, era só dar mais ouvidos às pessoas e menos aos seus traumas. Tem gente que sofre, mas não é um sofrimento perfume. É o sofrimento rançoso da pessoa que empacou na vida. Não é o sofrimento do empacado, não. É o sofrimento que nos visita, que a gente não escolhe. É o sofrimento que nos visita, que os outros ficam até com dó da gente. Mas, gente, uma pessoa tão boa, passar por isso, padre, difícil entender Deus tem hora, né? Ele é um querido, você acredita que ele está com câncer? Nossa, um casal tão dedicado, descobriu que agora o filho tem tal doença, ou a filha pirou a cabeça, virou do avesso. Esse tipo de sofrimento. Nós precisamos, meus irmãos, passar pela cruz e dar a Deus o perfeito louvor, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse perfeito louvor a gente encontra lá no livro de Jó, né? Que perdeu tudo, não blasfemou contra Deus. E a mulher de Jó tentando ele, né? Pragueja esse teu Deus e morre, isso não é vida. E Jó firme, né? Esse perfeito louvor está em Jesus, suando sangue, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é o perfeito louvor de Jesus, o louvor da cruz. Então, meus queridos, pode ser que na sua vida tenha chegado esse momento onde o mais tarde não é mais tarde, o mais tarde chegou para você. Esse momento onde você vai precisar ou tem que ter fé como nunca teve. Onde você vai ter a proximidade de Deus com você, não na glória, mas a proximidade de Deus na cruz. Deus se aproxima do quebrantado, Deus se aproxima do machucado, Deus é próximo do sofrido, do solitário. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, está sozinho, rodeado de amigos. Mas um é maluquinho da cabeça, o outro é bem nós, é Pedro, né? Iludido, só vendo. Ele se sente assim, pronto para tudo, pronto para nada. Darás a tua vida por mim, Pedro. O galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes antes do galo cantar. Com medo da menina porteira do palácio lá, do homem lá. Ei, Pedro. Mas veja, queridos, esse processo, ele é nosso. A Semana Santa, a Eucaristia na nossa vida, esses ritos, essas liturgias, é para a gente encontrar Jesus, mas é para a gente se encontrar também. Se a gente não se encontra a si mesmo, a gente não encontra Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia, ninguém vai entrar no céu se por primeiro não entrar em si. Santo Agostinho, um grande gênio, um homem que escreveu, né? A gente teria que ter 2 vidas, uma para viver, outra para ler tudo que Santo Agostinho escreveu. Como é que ele escreveu tudo aquilo, ninguém sabe. Mas ele dizia, né, já há algum tempo o livro que eu mais gosto de ler sou eu mesmo. Encontrar Jesus, mas encontrar-se, para se encontrar nele. Esses personagens da Bíblia é um modo da gente se encontrar, mas enquanto o padre fala, pensa na morte da bezerra, né? Então não encontra, nem Jesus, nem assim. Quantas pessoas, gente, passam uma vida na igreja, vinculados a ela por algumas coisas que fazem parte da vida, mas não são as mais essenciais. Tem gente que passa a vida vinculada à igreja, ao templo, por sentimento de culpa. É bom ter culpa. Só os psicopatas não sentem culpa. Então, um sentimentozinho de culpa, de vez em quando, ajuda a gente a ficar norteado.
Outros passam a vida inteira vinculados à igreja por carência, solidão. Outros passam a vida inteira vinculados à igreja por uma vaidade egóica, de se sentir bem, de autojustificação. Eu já fiz as minhas presepadas na vida, eu não valho lá muita coisa porque eu sou ruim com força. Quando o assunto é o dinheiro, eu encapeto, mas eu faço lá as minhas rezas, eu faço lá os meus jejuns. Outros passam uma vida inteira vinculados à igreja porque gostam de cantar, gostam de música. Seja cantar no microfone, no violão, seja cantar daí no meio mesmo, as musiquinhas bonitas, né? O som gostoso, alto, entra no ouvido da gente, né? A gente vem, seja por um pertencimento comunitário, é bom você sentir comunidade, fulano vai, eu também vou, é gostoso a gente vir na igreja, a gente aperta a mão das pessoas, Mas tudo isso ainda não é o essencial das coisas, né? E aí a gente vê tantas pessoas que passam uma vida vinculada à igreja, pessoas que às vezes têm um caráter, uma têmpera interior um pouco mais dócil, então eles gostam de padre e de freira, desses arquétipos da sociedade, né? De autoridade ou de moralidade, de norte. Então a pessoa tem até uma reverência pelo padre, seja qual padre for, pela freira, seja ela quem for, é acolhedor com isso. Mas uma vida inteira depois disso tudo, ela não encontrou nem Jesus nem ela. A pessoa não sai do lugar. A pessoa ela tropeça na mesma pedra toda vez. Se a gente não se encontra, a gente não encontra Jesus. E os personagens da Bíblia estão aqui para a gente se encontrar. A gente olha para eles para enxergar a gente. A gente não olha para esse Judas e para esse Pedro como uma janela. A gente olha para eles como um espelho. E a gente se encontra nessas situações. E o próprio Jesus nos ajuda a nos encontrarmos a nós mesmos. Eu posso aqui nesse evangelho me colocar no lugar de Judas e devo. No lugar de Pedro e devo. Mas posso me colocar também no lugar até do próprio Jesus. Que está na última noite da sua vida, antes da cruz, né? Daqui a pouquinho chega para ser preso, tudo aquilo vai acontecer. E Jesus está só. Rodeado, mas só. Até mesmo São João, que reclina no seu peito, todo querido, mestre, quem será? Até mesmo João não pode fazer nada por Jesus. O que é de Jesus é de Jesus. Ele vai sozinho para a cruz. E esse momento, meus irmãos, chega na vida de todos nós. E esse momento é o momento do perfeito louvor. E esse momento é um degrau que a gente sobe na vida. Ninguém fez macumba para você, nem Deus te esqueceu. Você está subindo um degrau. Se hoje na vida, diante de você, tem algo que só você pode viver, e mesmo quem reclina no teu peito não pode te tirar disso, nem mesmo aliviar isso, ou resolver isso, parabéns, você acabou de subir um degrau, você acabou de ficar 1 metro mais perto de Jesus do que eu estou, você está mais perto do que eu. E isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Fala para quem está do seu lado, fica vindo na igreja, fica vindo na igreja, fica vindo na igreja. Fala, fica vindo na igreja. Que um dia você vai entrar na glória da ressurreição. Amém, gente? Mas primeiro, antes da vigília pascal, vem beijar a cruz, é sexta-feira santa. Pedro, agora não, mas mais tarde. E meus irmãos, é em vida, é nessa vida, que o mais tarde deixa de ser mais tarde, e não é mais tarde não, para você é agora. Ela ali é mais tarde. Deixa ela ficar com essa vida que parece propaganda de margarina. Deixa ela. Academia, filho obediente, marido é um amor, deixa ela. Você vem para a cruz. Ela é mais tarde, você já é agora. Entendeu? Deixa ele ali, ele é mais tarde. Deixa ele trocar a Hilux dele, deixa ele tomar o monjarim dele, ficar magro. Semana Santa agora eles vão descer para a praia, né? Não devia mais vai. Não, deixa ele. Ele é mais tarde, ele não dá conta agora. Você já tem um espírito, vem aqui. Vamos passar uns perrengues. A cruz, porque na cruz se ama a Deus sobre todas as coisas. E nós nascemos, meus irmãos, não foi para ser feliz. Nós nascemos para amar a Deus sobre todas as coisas. E por óbvio, quem ama a Deus sobre todas as coisas vive bem mais feliz. Mas quem vive para ser feliz não vai ser feliz. Felicidade é um negócio que se você busca, você não acha. Quanto mais você quer pegar a felicidade, mais ela escapa da sua mão. Então você para com essa bobeira que você quer ser feliz. Ninguém nasceu para ser feliz, meu irmão. A vida tem um destino, que é você pegar você mesmo e orientar a sua vida para o amor que é Jesus. É uma pessoa esse amor, não é um afeto, é uma pessoa.
pegar a vida e ordená-la, arrumá-la, mirá-la para o amor, que é Jesus, para a comunhão com Ele. Fazendo isso, você vai ser bem feliz, com as suas cruzes, inclusive. Não fazendo isso, e por que não faz isso? Porque eu quero ser feliz. Então vai ser feliz, bicho besta. Você vê se você vai ser feliz. Quem busca felicidade não encontra. Quem quer ser feliz, felicidade é igual um peixe, se você aperta, vivo, você aperta, ele escapa da mão. A gente busca a Cristo, e buscando a Cristo, tem felicidade, tem plenitude. Você não vai conhecer esse negócio chamado vazio, coisa ruim no peito, isso aí não vai ser seu. Mas você vai ter cruz, eu vou ter cruzes. Então essa Semana Santa, essas liturgias todas que vamos ter no Tríduo Pascal, também é para quem vê os outros ficando para mais tarde, quando o assunto é cruz. Mas para você não é mais tarde, para você já é agora. Você já deve ter tido um Pentecostes na sua vida. Pedro saiu do mais tarde para o agora, depois do Pentecostes. Talvez, muito possivelmente, alguns de nós aqui já tenhamos vivido um belo de um Pentecostes último. E a gente precisa de alguns Pentecostes na vida também, né? Aí talvez Deus olhou para você e falou assim, você já viveu os que precisava ter vivido. Deixa ela para mais tarde, deixa ele para mais tarde, o meu assunto é com você, vem. E vem sozinho. Acompanhado de amigos, como João, que reclina no peito, acompanhado por um amigo imperfeitão, mas um queridaço, que é São Pedro, né? Eu acho bonitinho São Pedro. Ele passava umas vergonhas, né? São Pedro, ele pensava enquanto falava, né? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que não pensa para falar. Não é isso? Tem gente que não fala. E tem gente que para pensar precisa falar. Quem é muito sanguíneo é assim, né? Não é que eu falei sem pensar, padre. Não é. Tem gente que não é que falou sem pensar. Tem gente que para pensar precisa falar. Aí conforme fala, vai ficando calmo. Começa brigando, termina pedindo desculpa. Na mesma fala. Dá 2 minutos para ele que ele fica bravo e calmo na mesma fala, né? São Pedro é muito assim. Ele, para pensar, precisa falar. Então ele vai pensando em voz alta. Mas é um querido. Ele queria morrer com Jesus. Ele não estava dando migué em Jesus, não. Ele, por ele, ele queria mesmo. É que ele não se conhece. Jesus é que sabe, né? Que o cocoricó vai assustar ele. Mas que ele queria, ele queria. É um coração bonito de Pedro. E às vezes nós estamos rodeados assim de um João muito santo, de um Pedro queridão, mas ninguém pode viver o que Jesus tem que viver. E é por isso que nós vamos ouvindo, né, ao longo do Evangelho de São João, o capítulo 13 de São João para frente, sobretudo o capítulo 13, 14 e 15, leia na sua Bíblia, é belíssimo esses discursos de Jesus, mas o Pai não me deixou só. Olha que coisa linda. E Jesus vai experimentando, rodeado de gente que tem coisa que é entre eu e Deus. E aí não adianta dar sermão, nem no Judas, nem no Pedro, nem no João, não adianta. O que é meu é meu. Às vezes a gente fica magoado com as pessoas, bravo com as pessoas. Você sabe, meu irmão, chega uma hora na nossa vida que o outro já andou o que tinha que andar ao nosso lado. Já andou, já te fiz companhia. Chega 1 quilômetro da estrada que não cabe 2 pessoas. Ela vai afunilando, agora você vai sozinho. Já fez cirurgia? Já tomou anestesia geral? O teu parente, o teu amigo, a tua mãe, o teu esposo, tua esposa vai com você no hospital, fica ali, né? Vai dar tudo certo. Né? Conta umas piadas sem graça, vai tirando tensão, aí vem a enfermeira, aí tem que botar aquela roupinha, né? Que fica com o bumbum para fora. Até ali tem alguém, meu filho. Aí você deita na maca, aí vem 2 enfermeiras, vai te levando lá para cima, aí vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho, ó, você já está de volta. Aí abre a porta, aí tem aquelas luzes, e aí, meu filho? É você e Deus, agora, né? Todos nós vamos passar, ou estamos passando, ou vamos passar por isso na vida. Eu vou com você até a porta, eu ando do seu lado um tanto, mas daqui para frente, ou você deixa a cirurgia acontecer, ou você está atrasando todo mundo. Quantas pessoas estão atrasando todo mundo? Porque não consegue passar dessa porta, onde daqui para frente é você, se vira, se entrega, se lança em Deus, essa parte é sua, não é minha. Então, o consolo humano, ele é necessário, ele é digno. É pecado contra a caridade não dar consolo. E é humano precisar de consolo.
Mas existe uma etapa, meus irmãos, da porta para dentro, que você precisa se abandonar e deixar acontecer, com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. E aí, nós nos lançamos em Deus, nesses momentos. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é o capítulo 49 de Isaías. Nessa semana, essas últimas 3 missas de Quaresma que preparam o tríduo, a primeira leitura é sempre de Isaías. Ontem o capítulo 42, hoje o capítulo 49, e amanhã nós vamos ouvir o capítulo 50. São 3 cânticos, 3 poesias que Isaías coloca na boca do Cristo que viria. São os cânticos do servo sofredor, do ungido de Deus, que vem, mas salva através da sua entrega e através do seu sofrimento. E hoje, lá pelas tantas, né, o servo sofredor, que é uma prefiguração de Cristo, mas é uma prefiguração da alma humana unida a Jesus também, né? Escutou, tu és o meu servo em quem fui glorificado. Isso aqui é a vida de Jesus, né? A glória do batismo nas águas do Jordão, os milagres, as multidões, né? Até que chega essa hora, né? E eu disse, quem disse aqui? O servo sofredor, prefiguração de Cristo. E eu disse, trabalhei em vão, gastei as minhas forças sem fruto, inutilmente, mas eu sei, Deus me fará justiça, Deus me dará recompensa. Chega uma hora na vida que a gente diz de si mesmo, fui bom de besta que eu fui. Trabalhei em vão, certo mesmo tá o povo, né, pá, bateu, levou, a gente quer ser bom, a gente só se lasca. Tanto que eu rezei, que adiantou? A gente tem esse sentimento, tem? Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, foi inútil. Aí, tanto pecado que eu abandonei, tanto que eu ajudo, ó a cruz que me apresenta. O outro lá vive do jeito que o diabo gosta, ai que vidona que ele leva. Essa frustração até com Deus, né? Mas aqui está a esperança. O Senhor me fará justiça, Deus me dará suas recompensas, porque me preparou desde o nascimento. Meus irmãos, a nossa fé não é em vão. Você não encontrou Jesus um dia na sua vida para passar uns anos igual um idiota, igual um besta, e depois voltar para a vida real, que é sofrida. Não. Jesus não é uma ilusão. Mas Jesus é um caminho. E de novo, falo para quem está do seu lado, fica vindo na igreja, fica. Fica rezando direitinho, fica. Que um dia você vai para o céu, você vai ressuscitar. Fala, mas antes da vigília, Pascal, vem beijar tua cruz. É a cruz. E aí o sofrimento, esse momento da vida onde ninguém vai passar por mim, onde só eu e Deus agora, faz algo em nós. Deus então vai dizer ao seu servo que disse, parece que eu fui bom inutilmente, né? Parece que eu me dediquei inutilmente. Então Deus agora responde, né? Versículo 6. Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Meus irmãos, a cruz nos ilumina. E quem tem muita luz é porque viveu bem alguma cruz. Quem tem muita luz é porque viveu bem alguma cruz. Cruz que talvez você não sabe, porque nem tudo precisa ser contado, nem tudo precisa ser testemunhado, a gente não precisa ficar falando da nossa vida o tempo todo para os outros, nem você precisa ficar sabendo o tempo todo da minha vida, da vida dos outros. Mas quem tem muita luz é porque viveu bem a sua cruz. Ele está falando, eu te preparei desde o ventre da sua mãe. Aí ele fala assim, mas acho que foi em vão. Ele falou, não, você vai ser a minha luz. Não basta ser meu servo. Eu vou te elevar como luz das nações. Mas ninguém fica a luz das nações sem, por primeiro, esse momento da vida. Eu estou sozinho. E não estou sozinho com a Netflix e uma barra de chocolate. Eu estou sozinho com uma cruz. Onde nem os melhores amigos conseguem me dar consolo. Por isso essa semana, a Semana Santa, é um momento para todos nós, meus irmãos, e a gente vai fazer isso na Sexta-feira Santa, beijar a cruz. A gente beija a cruz com qual sentimento? Com qual perspectiva? Um sentimento, uma perspectiva. Amor, gratidão, se você quiser até dó de Jesus, né? Você fala, coitado, gente. Olha quanto que sofreu. A gente se solidariza com Jesus. Não que ele precise, mas é do afeto humano. Mas o outro olhar, e a outra perspectiva para o mesmo beijo da cruz, e esse é muito necessário, junto com beijar a salvação e o Salvador, é beijar a nossa cruz. Quando a gente beija a cruz, vai lá e... O que você está beijando? Você está beijando a sua cruz. Você está assimilando, acolhendo, você está tirando a blasfêmia e dizendo, eis-me aqui. A tudo aquilo que se você pudesse escolher,
não seria agora ou seria diferente. Mas nem você nem eu somos Deus. E diante de tudo aquilo que na minha vida é, porque Deus quis, porque Deus permite, para tudo aquilo que na minha vida, se fosse eu Deus, não seria assim, a gente não blasfema, a gente beija. O maior gesto de afeto, de acolhimento e de você é bem-vindo é o beijo. Não é isso? Beijar. Beijar a face de uma pessoa. Oi, tudo bem? Você sabe que mundo afora aí o povo é assustado com nós, brasileiros, né? As pessoas têm as suas, né? Dependendo do lugar que você vai, quando muito vão pegar a mão, né? E fazer assim, né? Nós não, né? A gente nem conhece direito. Oi, tudo bem? Como é que vai? Mais um para casar. Porque o beijo ele é de profundo acolhimento, né? Beijar e comer junto. Você sabe que, por exemplo, na Alemanha, depois de muitos e muitos anos, assim, você fica muito amigo de uma pessoa, você ganha o direito de falar assim, gostaria de ir na sua casa dia tal, tal hora, até tal hora. Eu falo, claro, vai lá. Mas é tal dia, tal hora, até tal hora. Esse negócio de brasileiro de chegando. Aí vai chegando, chega lá a qualquer hora. Vai lá a qualquer hora. Nunca, em muitos lugares do mundo, você não fala para o melhor amigo, vai lá a qualquer hora, de jeito nenhum. Sentar-se à mesa e comer e beijar, meu amigo, é um profundo acolhimento, né? Voltando, já tivemos nossa parte cultural. Beijar a cruz, essa semana é para isso. Tudo aquilo que na minha vida, se eu fosse Deus, seria diferente. Como eu não sou Deus, eu não falo, vai lá a qualquer hora, eu acolho agora, no beijo, né? E aí Deus fala ao seu servo, é porque não basta ser servo, andar nessa alturazinha que você anda aí. Te farei luz das nações, aliança de salvação. E isso é algo, meus irmãos, essa altura só chega, essa graça só recebe quem tem ou quem está passando por uma cruz. E sim, se dependesse de você, não seria agora, seria mais tarde. Mas a cruz, para ser cruz, precisa também romper, rasgar o nosso tempo. Ah, padre, se fosse daqui uns 2 anos, com as crianças mais crescidas, mas agora, nessa etapa, isso também faz a cruz ser cruz, né? O tempo, esse adiantamento, porque para nós sempre podia ser mais tarde. Mas Deus traz um agora, e os agora de Deus, eles são sempre kairós, são sempre graça de Deus. Ao molho, cruz. No tempero, cruz. Não é doce como ressurreição, é amargo como cruz. Mas é de Deus, né? E aí, no Salmo, a gente tem uma esperança. Minha boca anunciará a vossa justiça. Vamos repetir isso? Minha boca anunciará vossa justiça. Pense em tudo que, se pudesse, dependesse de você, seria diferente, mas não é. E proclame sobre essas coisas e com essas coisas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Juntos. Minha boca. E enquanto essas coisas não chegam, não nos tocam, o salmo de hoje é belíssimo, é o Salmo 70. Depois acha na sua Bíblia em casa. Reserva esse salmo lá, grifa, coloca um marca-página nele. Vai dizer o salmo, eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Pode pegar o violão já, filha. Versículo 3, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Olha que salmo lindo, olha que salmo necessário. E aqui está, meus irmãos, para terminar. A gente precisa aprender a rezar melhor. Aí que tá, às vezes a gente fica se debatendo com a vida, né? A gente fica lutando contra as coisas, a gente fica e fala, e a gente fala, e manda áudio, e fala. E vai na casa dos outros, e chama os outros para dentro de casa, e fala, e a gente fala. E a gente não fala com Deus. Falar com Deus é uma graça. É tão bonito, importante, que chega a ser um combate. A oração é um combate. Basta você ver que você não consegue falar com Deus nem na igreja. Você reparou? A luta de muitas pessoas dentro da igreja, dentro desse momento, de conseguir estar molinho diante de Deus e falar com Deus.
nem na igreja. Meus irmãos, o que muda a nossa vida é a oração. A oração pode o que Deus pode. Sobre coisas e sobre mim mesmo, assim, sobre eu. Olha esse salmo, está lá na Bíblia que você não abre. Está lá na sua Bíblia que fica esperando o espanador de pó passar lá, porque de vez em quando você vê uma teiazinha, né? Subindo em direção à mãozinha de Nossa Senhora, naquele cantinho que você tem na sua casa. Salmo 70, versículos 1, 2, 3 e 4. E 5, hoje ele está bem, né, na sequência. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Vamos ficar em pé. E quem está editando a homilia nem vai cortar agora, porque ainda está dentro da homilia. A oração. Coloca a mão assim no seu coração. E eu quero convidar você a rezar com o Salmo. Na sua Bíblia tem o livro dos Salmos, são 150. Os Salmos são as orações mais geniais e perfeitas que tem. Nos Salmos a gente encontra as palavras que às vezes a gente não encontra dentro de nós mesmos, né? Então eu vou dizendo, vou proclamando e vou rezando, e você vai repetindo depois de mim, no seu tempo, do seu jeito, balbuciando. Se você quiser fechar os seus olhos ou olhar para essa cruz, algo que desperte agora a sua devoção interior, sua piedade, para que consigamos rezar. Se você está muito quebrantadinho de sono, de canseira, então quem sabe abre os braços assim para Deus também, como você achar que você consegue rezar melhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Do que você pede? Do que você pede para Deus te libertar, te salvar? É um câncer, é uma depressão, são essas dívidas. Eu me refugio em vós, Senhor, que eu não fique envergonhado. O que tem envergonhado você, sua casa? E vai pedindo, Senhor, eu me refugio em vós. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Um abrigo, uma rocha. Abrigar-se do quê, filho? Fala com Deus. Qual é a tempestade? Quais são os mísseis que estão passando aí sobre o céu da sua vida, como está acontecendo lá na guerra? Refúgio, rocha, abrigo bem seguro. Porque sois a minha força, o meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Vai dizendo para o teu coração, vai dizendo para a tua alma, ó minha alma, Jesus é tua força, teu amparo. Diga o teu próprio nome, diga para você mesmo. Teu refúgio, tua proteção, tua segurança é o Senhor, é Cristo. Ergue seus braços para Ele se você quiser e proclame, Senhor, Tu és nesse momento da minha vida a minha força. Tu és nesse momento da minha vida o meu amparo. Tu és, Senhor, no agora, não mais tarde, agora. O Senhor é minha proteção, minha segurança, meu refúgio. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, do pecado. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos. Quais mãos você sente que te amarraram na vida? Quais mãos estão te puxando para trás? Qual mão você sente que agarrou em você e não te deixa ir para frente? A mão do trauma, do abuso, a mão da depressão, a mão dos abandonos que você sofreu ao longo da sua vida. Senhor, libertai-me das mãos. Qual mão você sente as unhas te arranhando, te prendendo? A mão da ira, a mão de uma sexualidade desregrada, a mão de um medo que te prende, o que te impede, filho e filha, de ir para frente, porque tem uma mão que te puxa. Libertai-me, ó Senhor, das mãos. Complete a frase, dê sentido a esse salmo, na tua vida, na tua história. Libertai-me, ó Senhor, das mãos do medo. Eu sou uma pessoa empacada na vida, há anos eu não saio do lugar, Senhor. Libertai-me, ó Senhor, das mãos da carência, da dependência afetiva. Libertai-me, ó Senhor, das mãos da ilusão, do amor ao dinheiro. Fale com Deus agora, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois o meu apoio desde antes de nascer, desde o seio da minha mãe sois o meu amparo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desde a barriga da minha mãe tem conduzido a minha vida, mesmo quando eu não deixo. Obrigado, Senhor. E eu quero proclamar, minha boca anunciará todos os dias vossa justiça, vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes o vosso caminho, por isso canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Ergue os seus braços e diga isso bem alto. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará vossas maravilhas. Porque sois o meu refúgio e proteção.
Obrigado, Jesus, por estar conosco, por estar comigo. Obrigado, Pai, por estar comigo quando o ser humano já não pode mais estar comigo. Obrigado, Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, cura dentro de nós o Judas traidor, surdo, teimoso, empedernido no erro. Espírito Santo, cura dentro de nós o Pedro inconstante. Ajuda-nos, Espírito Santo. Senhor, pelo coração imaculado da Virgem Maria, tua mãe, pelo coração castíssimo e santo de São José, escutai a nossa oração, olhai as nossas preces e necessidades. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. No altar de Deus, junto com o pão e o vinho, façamos a oferta da nossa vida.